Justiceiro 3, o Rei dos Assassinos. O penúltimo capítulo da fase do Jason Aaron, essa fase recente aqui do Justiceiro, trabalhando pro Tentáculo, com todos aqueles problemas ali que a gente tá vendo, né? Enfim, mais um capítulo dessa saga que tá muito boa. Vamos dar uma conferida comigo agora. Justiceiro número 3, o Rei dos Assassinos, do Jason Aaron e grande elenco. Essa fase aqui do Justiceiro está sendo muito legal. E aqui mais um capítulo se aprofundando aqui nas tretas desse novo Justiceiro aí, sendo o punho da besta, enfim, lutando ali pelo Tentáculo. Vou não dar muito spoiler aí mais pro final da história, mas tentar explicar para vocês o que está acontecendo, né? Anteriormente, o Ares lutou contra o Justiceiro, porque o Ares dizia que o Justiceiro seria então um devoto do deus da guerra, mas aí a gente descobre que na verdade o Justiceiro trabalha pro Tentáculo ali. Desde criança ele foi meio que coagido ali pelo Tentáculo e virou esse punho da besta, então ele tem superpoderes, etc. agora. A história começa lá quando que termina a edição anterior, né, que o Demolidor chegou lá no templo do Tentáculo e tá lá tentando brigar ali com o Justiceiro, tentando dizer pro Justiceiro parar com essas coisas dele. Aqui, quando que vem os flashbacks, é mais mostrando o ponto de vista da esposa do Frank, falando que quando que ele voltou para casa ele estava muito estranho, que ele não passava tempo dentro de casa, ele ficou lá numa barraca, ela teve que fazer uma cirurgia, daí ela encontrou as crianças e ele lá na barraca, daí parece que ele estava sendo um pai, mas era meio estranho. Tá? Volta aqui pro confronto do Demolidor contra o Justiceiro. O Demolidor tenta fazer um exorcismo no Justiceiro para tirar o punho da besta ali dentro dele, mas não dá muito certo, né? Isso aí ele aprendeu com o Doutor Estranho, por causa que o próprio Demolidor já tinha sido afetado pela besta lá naquele arco lá da Terra das Sombras, né? Que já passou por aqui também. Enfim, né? O Demolidor tenta salvar o Justiceiro, mas não dá certo. Daí ele solta solta o Demolidor, manda lá e vai embora lá, né? O Justiceiro tá ali preocupado com outras coisas. Enfim, daí a gente segue aqui a história e o ponto principal é que o Ares decide ir atrás do Justiceiro. Ele pega ali todo o seu exército, pega ali uns sobreviventes ali, uns caras ali, uns ninjas do Tentáculo e manda eles mostrar onde que é a base do Tentáculo. Aqui a gente vai começar a ver coisas aqui do parque, né? Mostra que o Frank levava então as crianças para o parque, etc, né? Eles estão tentando fazer um tratamento, uma terapia de casal, né? Mas o Frank tá bem... ele não quer muito isso, né? Mas enfim, aí a gente vai mostrando aqui o ponto atual aqui dele no templo. Ele cada vez mais poderoso, né? A Maria ali, a mulher dele, querendo entender o que está acontecendo, mas ninguém explica para ela. E o Ares cada vez mais perto do templo, ele chega lá, então vai ter o confronto final aí com o Justiceiro. Bom, essa parte aqui eu vou tentar não explicar muito, mas enfim, né, só para vocês saberem aqui, né, tem esse confronto do Justiceiro e do Ares, e eu vou pular porque eu não quero dar esse spoiler para vocês. Mas enfim, um spoiler que eu vou dar para vocês é que os principais heróis aí da Marvel se uniram, então eles decidem que precisam dar um cabo ao Frank Castle para resolver esse problema. Tá? Daí, para fechar aqui esse encadernado, tem esse Punisher War Journal base, né, base, que daí fala sobre também, né, sobre o passado dele aqui, explicando então mais sobre aquela questão ali da terapia de casal, aquilo que ele estava fazendo aí depois dele ter voltado lá do Vietnã, né, que ele tinha um cachorro, enfim, ele tenta se enturmar com o pessoal, mas não é muito fácil, né? A mulher dele diz para ele evitar falar sobre o Vietnã para as pessoas, etc. E aqui tem um ponto muito legal da história do Frank Castle, porque ele tá ali passeando pela cidade e ele encontra o Russo. Sim, é o Russo, aquele cara lá que aparece lá mais adiante. Enfim, ele encontra o Russo e não somente o Russo, ele encontra a Mama Gnucci. Ela tá aqui com os filhos dela ali. Ah, vocês lembram disso? Aqui é lá do Bem-vindo de Volta Frank. Então o Frank ele conheceu ali esse pessoal, né? Aqui nessa época, antes dele ser o Justiceiro ainda, quando que tinha a esposa dele e tudo mais.
ele vê que tem um pessoal sequestrado ali na casa ali da Mama Gnut, ali dos Gnut. Ele vai lá, ele luta contra alguns daqueles bandidos que estão aí, né? E ele liberta, então por fim ele luta ali com o pessoal, ele não se dá muito bem, né? Não tá tão maníaco, etc, né? Não tem tanta técnica ali quando que ele vai lutar contra eles, está meio despreparado, né? Enfim, ele luta ali com o pessoal, porém aqui daí tem uma perda muito grande aqui na vida dele, né? Por causa que assim, ele tinha ali o cachorro, ele estava saindo para passear com o cachorro. Quando que ele luta ali contra os vilões ali, os caras ali da máfia, eles dão um monte de tiro em direção ao Frank, porém os tiros acabam acertando o cachorro dele, então o cachorro dele morre, e daí quando que ele vai para casa ele enterra o cachorro e a mulher já fica de cara, mas o que aconteceu, né? E é claro que ele não conta para ela. Enfim, isso aí é uma passagem bem legal, que é da vida do justiceiro antes dele ser o justiceiro, né? Então, muito bem, vamos dar mais uma aprofundada, dar uma resenhada mais a fundo nesse novo capítulo do Justiceiro. O Justiceiro tem seus problemas, etc, né? Que a gente já tá cansado de debater sobre isso, e aqui o Jason Aaron mostra um pouco mais do passado do Frank quando que ele chegou em casa, como é que ele foi viver lá com a família, o quanto isso preocupou a sua esposa, né? Que tava ali tendo que criar seus filhos sozinho, e de repente chega um cara que está completamente afetado, um cara meio doido da cabeça, fazendo algumas coisas meio esquisitas, né? E isso tudo como é que foi influenciar aí na vida da família. Eu não falei muito de spoilers, porque eu quero que... Isso aqui como que é um quadrinho novo, eu quero evitar de explicar muitos poréns, muitos entretantos, que tem aí na história, para você ler também e também chegar à sua própria conclusão. Mas assim, é uma história muito boa, né? O confronto contra o Ares é o ponto principal aqui dentro, né? Tem esse breve confronto aí com o Demolidor, né? Claro, na fase mesmo do Demolidor, o Demolidor tá lutando contra o Justiceiro em diversos pontos, e aqui, então, mostra ele lá junto com o Justiceiro, tendo uma conversa, o Justiceiro ali tentando se livrar do Demolidor, porém ele vai descobrir que realmente ele tá completamente afetado aí pelo poder da besta ali, né? Tá dominado aí pelo capiroto, né? Tanto que o Demolidor tenta fazer um exorcismo aí, mas não dá muito certo, enfim, né? Depois o Demolidor vai embora e o Justiceiro vai lutar contra o Ares aí em definitivo, uma batalha bem interessante, uma briga muito boa, que daí eu não mostrei muito para vocês, porque é o último capítulo, o capítulo derradeiro aqui desse encadernado, e eu achei importante deixar você ler e você chegar às suas próprias conclusões. E por fim a gente tem aí os heróis, né? Vários heróis aí, heróis urbanos e os Vingadores, e o Doutor Estranho também, se juntando ali, tentando pensar o que vão fazer com o Frank Castle, que daí então vai ser na conclusão aí no nosso próximo volume do Justiceiro, que vai encerrar essa fase do Jason Aaron. Sei que tem gente que não gosta dessa fase por causa desses retcons aí que o Jason Aaron fez. Acho que o Justiceiro não era assim um cara para ser tão execrável como ele está sendo retratado aqui, mas, cara, é aquela questão, se você acha que ele é um herói, né, cara, era um serial killer, só que ele era voltado para matar bandido, né, meio que, tipo, tem o Dexter também que fazia isso lá na série dele, né, entre outros vilões que fazem essas coisas aí, cara, é uma questão bem ruim, assim, né? O Justiceiro não é um herói, ele não é um cara que faz as coisas por bem, até porque ele mata como a gente troca de cueca, muito mais, né? Porque a gente troca de cueca uma vez por semana, ele mata muito mais que isso. Enfim, o Justiceiro, o próximo arco é o final, o próximo encadernado é o final. Vamos ver o que vai sair daí. Tô gostando muito, recomendo sempre aqui os dois quadrinhos que eu mais gosto aqui de ler atualmente é o Justiceiro do Jason Aaron e o Demolidor do Chip Zdarsky, e eles estão conversando, então tá saindo uma série aí, uma história muito legal. E por isso que eu te convido a voltar aqui mais vezes, né? Então se inscreve se você não é inscrito. Obrigado pelo seu like, dá esse like aí bacana pro teu brother. Se você tá gostando ou tá odiando o Justiceiro do Jason Aaron, comenta aí embaixo. Jason Aaron, ele erra muito, mas acho que agora ele tá acertando. Vamos ver o que vai sair aí na conclusão. Enfim, vamos ver em breve. Obrigado pela sua presença, meu forte abraço e tchau.